Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Hoje nós vamos falar de um quarto hook importante aqui do React, o useRef. Para a gente poder estar utilizando o useRef, eu vou tomar como exemplo o arquivo signup que criamos, aquele componente lá no início que seria a página de cadastro. Então eu vou voltar aqui na minha app e ela estava lendo a home. Eu vou deixar a home aqui com o dark mesmo, com o dark ou light mode. Então ele fica aqui para quem quiser dar continuidade. E aqui o sign up. Quando eu clico aqui, pronto, voltamos para o sign up. E o que temos no sign up? Vamos deixar só ele aberto aqui. O meu sign up, ele tem aqui, por enquanto, um container e aquele botão com o console. Primeira coisa que a gente vai fazer então é alterar isso, tá? E para a gente poder estar usando o useRef, precisamos primeiramente importá-lo aqui do React. A gente pode estar importando aqui React, useState e useRef, tá? Vamos precisar disso e de view e vamos usar text input. Tá? Até agora, vocês devem estar se perguntando o que é o useRef e por que vamos utilizá-lo. Bom, o useRef, gente, ele é um hook que vai retornar um objeto mutável. Como assim? Ele tem uma propriedade que se chama current, que é atual. Então, quando a gente aciona essa propriedade, ele pega o argumento que está nela e retorna para a gente. Tá? Então, esse objeto, ele vai ter o retorno dele ali persistindo durante todo o ciclo de vida do componente, ou seja, enquanto o componente estiver sendo executado. Só que o useRef ele não vai estar avisando quando o conteúdo é alterado, assim como a gente faz com o useEffect e o useState juntos. O useRef ele vai ser utilizado para guardar referências. Bom, se é para guardar referências, eu vou tomar como exemplo um formulário. Por quê? Porque eu quero que, quando o usuário pressionar o próximo ali no teclado, eu quero que ele já salte para o próximo input do formulário. Tá? Vamos lá para a prática que vai ficar mais fácil da gente entender. Então eu tenho aqui um useState, um useRef, uma view, um text input do React Native e agora aqui eu vou criar aqui alguns estados. Então imaginem que um formulário que tenha name, então vai ter o nome do usuário, começando aqui vazio, eu vou ter e-mail, também vazio, eu vou ter password, também vazio. E agora eu tenho o retorno, tá? Esse retorno aqui, a gente pode alterar ele aqui um pouquinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, vou fazer os estilos inline mesmo, tá? Sem o stylus aqui. Bom, então o primeiro aqui vai ser uma view, Eu tenho que colocar uma view em volta de tudo. Eu não posso sair colocando só os text input. Essa view minha aqui, ela vai ter flags 1. O bom da gente ir fazendo esses estilos é que a gente não esquece mais. Center. Justify Context Center. E um background color aqui de FFF1. Essa cor escura aqui. Olha só. Ele ainda não tem nada dentro. Ok.
e o text input aqui. Bom, text input, né? Eu vou passar um placeholder para ele, que pode ser em português, que vai ser nome. Então ele escreveu o nome aqui, ó. Deixa eu só ver por que não estava. Ah, tá. A cor que eu pus estava faltando, que era que tem, então agora com essa cor aqui vai dar certinho. Então, olha só, gente, que legal. Quando a gente usa o text input do React Native, né, a gente tem várias propriedades. Placeholder vai ser o fundo, ok. Eu posso ativar um autocorrect, ó, e colocar como false. Eu não quero que ele corrija, né, com o corretor ali automático o nome do usuário. Né? Um autocapitalize, nome. Né? Não quero também que ele fique sempre jogando para o maiúsculo. Eu posso colocar um return key type next, ou seja, lá no teclado, o tecladozinho lá do celular, quando ele terminar de preencher, vai ter uma setinha para frente mostrando que não terminou ainda, né? Que tem mais campos. O value dele aqui vai ser o estado que tiver em name. Tá? Quando eu alterar esse nome, né, eu quero que o conteúdo vá para o setName. Aqui tem uma observação, tá? Tanto faz a gente fazer isso aqui, ó, falar que vem um texto e atualizar esse texto, quanto eu simplesmente chamar o setName, porque ele é uma função, né? Eu vou ter aqui também algo que vai ser feito quando eu terminar de editar, e eu vou ter aqui o estilo. Esse onSubmit a gente já volta nele, tá? Então vamos só colocar um estilo aqui de 80%. Uma border color, um border width, ou seja, eu quero que esteja em caixa, né? Um padding e uma margem bottom, né? Bom, ali vocês estão vendo que ele já ficou com o quadrinho, né? E ficou escrito ali nome. Então, olha só, quando eu fiz aquele return key type next, é esse aqui, ó. Ele fica uma setinha, tá vendo? Só que agora, quando eu estiver terminando de editar, eu quero falar para ele o seguinte: olha, você vai terminar de editar, você vai mandar o foco para uma outra área. Então vamos copiar isso aqui, né? Nós vamos ter mais dois. Nós vamos ter o e-mail e o password. Quais as diferenças, né? Aqui o placeholder é e-mail, tá? Se eu quisesse colocar aqui, ó, keyboard type, né, existe um type específico aqui para e-mail address. Eu posso estar colocando. É aquele teclado que já abre ali com os caracteres para e-mail somente. E a mesma coisa aqui com o password aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um security text entry. Tá vendo? Ele vai, quando eu fizer isso aqui, né, quando eu digitar a senha, ó, ele vai esconder ela. Só que por enquanto está tudo com o mesmo estado, que é o name, né? E-mail e password, tá? O último return key type aqui, ó, pode ser send, né? Então quando eu tiver na senha, ó, ele manda para enviar. Ele não manda mais para o próximo, tá? Bom, gente, acho que aqui a gente finalizou pelo menos os inputs. Então agora vamos fazer o que a gente precisa, que é o useRef.
Eu disse que essa função onSubmitting aqui, ó, essa propriedade, ela vai ativar uma função. Então, qual que vai ser a função, né? Bom, vou chamar uma arrow function aqui e eu preciso dar foco em alguém. Eu tenho que criar uma referência para esse input. Então, eu simplesmente vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó, const emailRef, é a referência que eu estou querendo criar, vai ter um useRef, tá? Const passwordRef vai ter um useRef. Simplesmente isso. Agora eu já tenho aqui a referência do e-mail. Então, olha só, emailRef, né, que é o próximo campo depois do nome, ponto current, que é a propriedade dele, essa propriedade, ponto focus, eu quero um foco lá, né? Então, quando eu termino de preencher aqui, ó, e aperto aqui no Next, né, ele tem que ir para o emailRef. Bom, aqui deu algum errinho, vamos ver o que eu errei. O useRef está importado. Ah, sim, nós não criamos a referência no e-mail. Eu estou falando que é para o emailRef, ok, mas cadê a referência criada aqui, né? Ref, emailRef. No primeiro não precisa porque ele já vem com foco nele, tá, gente? Então, olha lá, ó. Dei um next, pronto, ele já está no e-mail. Então, assim, ele guarda essa referência, né? E aqui eu posso vir aqui, copiar o onSubmit e ao invés do emailRef, passwordRef. E aí a referência aqui do password. Obviamente, isso aqui poderia ser componentizado, né? A gente tem um componente para poder guardar esses text input aqui, poderia ser um só, e a gente mandava todas as propriedades para ele, né? Ficaria bem mais enxuto aí, bem mais prático o código. Então, olha só, eu consigo agora aqui, ó, avançar para o próximo, avançar para o próximo e enviar. Quando eu envio, né? Aqui ele está esperando o onSubmit editing, mas a gente não fez nada. Então vamos só salvar. Olha lá. Pressionei para enviar, ele fecha o teclado. Mas enquanto eu tenho um next aqui e tenho mais campos, ele vai avançando para mim, para mais campos, né? Então é bem interessante o useRef. Ele permite que a gente guarde esse tipo de referência. Ele pode ser utilizado também para guardar referências de variáveis, né, variáveis que a gente não faz questão ali que sejam renderizadas em tela. E aí, ao longo dos projetos, pode ser que surja a necessidade de utilizá-lo.